Olá, está começando mais um Legislando e o nosso convidado de hoje é o vereador do PT, Eduardo Godinho. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Michel. Obrigado a você por estar participando desse programa Legislando. Uma oportunidade de estarmos discutindo e debatendo sobre nossa proposta aqui encaminhada aqui no Legislativo. É uma oportunidade para a comunidade e a sociedade também entender como é que funciona o legislador. E vereador, o senhor é angrense, né? Nascido e criado aqui em Angra e morador do bairro da Sapinhatuba 3, né? Como que foi a sua vida na infância aqui em Angra? Então, Michel, primeiro eu tenho muito orgulho de ter vindo da comunidade da periferia, a comunidade lá da Sapinhatuba, onde eu tive a oportunidade de atuar, né, no movimento popular, na Associação de Moradores. Então, conhecendo um pouco da realidade e a complexidade da falta de políticas públicas naquela região, foi um motivador para que eu pudesse estar ingressando na vida política, na vida pública, no sentido de estar disputando espaço no Legislativo. E nesse sentido também tive a oportunidade de, a partir de conhecer a Pastoral da Juventude, que é uma pastoral da Igreja Católica, ser também um caminho que me levou também a fazer parte e ingressar na vida política. E além da Pastoral da Juventude, você participou de outros movimentos dentro da igreja, né? Conta um pouco mais pra gente dessa trajetória sua dentro da igreja. A igreja, para mim, é um processo de formação, tanto como cidadão quanto político. Então, minha vida toda perpassa pela questão da igreja, né? Onde tive a oportunidade de também atuar enquanto ministro do batismo. Hoje atuo na pastoral Fé e Cidadania, aqui na paróquia Nossa Senhora Conceição do Centro. Já tive a oportunidade também de atuar na equipe de liturgia, de atuar também na equipe do batismo, de estar atuando em vários pastorais dentro da Igreja Católica. E vejo que a Igreja Católica ela foi formadora de vários agentes políticos aqui no município de Angra dos Reis. Talvez por isso também eu tenha me motivado a entrar na vida pública, a entrar na política, também por entender que, enquanto cristão, não poderia desassociar a fé e a obra, né? A fé e a ação e a fé e a política. Eu não consigo desassociar esses dois temas, né? Esses dois caminhos, a fé e a política. Então, nesse sentido, eu compreendi, e quem estava junto conosco atuando na pastoral, entendeu que era um momento de alguém atuar na vida pública para poder discutir e debater alguns assuntos, principalmente na questão da juventude e das periferias, é onde a gente tem atuado e discutido aqui no Legislativo. E a gente vê também, né? Você que é aí um incansável, né, lutador pela juventude, a gente vê que a própria juventude não é a mesma de antigamente, né? Que as pessoas hoje, elas não estão frequentando igreja, elas estão um pouco afastadas, né, de suas religiões. E você, como foi participativo, o que você tem a dizer sobre isso, né? Acho que os momentos são um pouco diferentes, né? A juventude da década de 90, ela tinha um caminho onde nós tínhamos acabado de sair de um processo da busca que era a democratização, e aí a juventude que veio impulsionada por essa busca, por esse anseio desse processo que hoje estamos aí vivendo, a democracia, quando ela alcança isso, ela me parece que ela perde um horizonte, dizer qual é o instrumento, qual é aquilo que nos une, né, numa linha só, ou no mesmo direcionamento. Quando alcança esse processo da democracia, a juventude também ela ascende a outros caminhos, né? Entra aí, começa a entrar a questão da informatização, a globalização da comunicação. Acho que a globalização da comunicação, ela inibe e também faz com que a juventude ela comece a interagir por outros caminhos, né? Nós utilizávamos anteriormente a questão das cartas para comunicar com as pessoas, né? A gente fazia as visitas com as pessoas, né? Hoje você está aí interagindo com esse meio que você quer, que é o telefone, você tem tudo ali, dali você fala, você comunica. Então as pessoas acabam utilizando de um outro instrumento que está colocado aí pela sociedade, uma forma de se juntar e de se comunicar e de se interagir. Infelizmente isso, com a tal da globalização, né, o capitalismo avassalador chega de uma forma muito, muito grande, aonde também entra um outro elemento, que é a questão da valorização do ter, né? E aí essa valorização do ter do que do ser traz aí essa preocupação onde a sociedade, digo, a grande mídia,
diz para a juventude que ela precisa se acender cada vez mais. E para ela se acender, ela precisa estar em primeiro lugar sem estar olhando quem está do lado. Então você utiliza de vários caminhos para você ser o primeiro. Primeiro na universidade, o primeiro no trabalho, o primeiro em tudo. Você sendo o primeiro em todos os cantos, você vai ser o cara, vai ser a pessoa. Nesse sentido, você afasta também essa relação da convivência com a outra pessoa. E com a juventude não foi diferente. A juventude que se reunia na igreja ou na casa de amigos e amigas para poder fazer esse debate da relação fé e sociedade, fé e cidadania, acabou que foi se perdendo um pouco dessa relação, né? E hoje nós temos aí várias tribos dessa juventude, onde elas se encontram num determinado ponto para poder fazer aquilo que a converge, né? Seja ela lá no skate, seja ela no rock. Então elas acabam se reunindo nesses fóruns, nesses caminhos aí. O que a gente tem tentado é criar algumas agendas comuns para discutir alguns caminhos que levem a juventude a fazer uma reflexão sobre essa questão, né? Eu entendo que a juventude ela precisa cada vez mais participar de todo o processo de uma sociedade. Em 2013 tivemos aí um processo onde a juventude foi para as ruas, também apresentando aí uma gama de proposta onde diz que as instituições não a representam, e aí a sociedade precisa entender o que a juventude diz. A partir desses elementos que a juventude traz para a gente, que estamos na política, dá para a gente fazer uma reflexão e apresentar para ela alguns caminhos, algumas propostas, né? Eu creio que o nosso mandato também, nesse sentido, propôs abrir essa casa do Legislativo para que a gente possa fazer a questão que a gente chama do Parlamento Juvenil. O Parlamento Juvenil é uma oportunidade da juventude tomar consciência crítica do como é que funciona a política, ou pelo menos tentar entender como é que funciona a política. Esse processo foi aprovado pela Casa, né, pela mesa diretora, e esperamos que o ano que vem, que é 2015, isso possa ser implementado. Vamos estar discutindo com a nova mesa para que a gente possa efetivamente implementar. E será uma oportunidade da juventude angrense participar desse processo da política a partir do legislativo, compreendendo, entendendo e, quem sabe, a gente tem aí uma oportunidade de interagir com ela e fazer uma reflexão muito, muito grande. Qual é o caminho que ela gostaria que a gente, enquanto legislador, enquanto político, possamos interagir com ela e apontar um direcionamento aqui no município de Angra. E vereador, antes da política, né, em quais outras áreas o senhor já atuou? Eu tenho atuado, as áreas que eu atuei, que eu hoje acompanho, foi o Movimento Popular, a Associação de Moradores. Também economia solidária, né, é uma perspectiva, no que eu falei um pouco antes, que é uma perspectiva diferente do capitalismo, né? É uma proposta de finança diferente do capitalismo, que é a valorização do ser, né? Onde você hoje acaba trabalhando uma perspectiva de grupos, de pessoas que, sem alternativa de ter um emprego formal, ela acaba procurando uma outra perspectiva, um outro caminho, que esse caminho alternativo, que é a economia solidária. Continuo militando. Fizemos aí a conferência da economia solidária em 2013, onde temos conversado com os grupos existentes no município de Angra, para que a gente possa também fazer com que esses grupos possam crescer, né? Elencar, porque na realidade o que eles querem é produzir o seu material e ter oportunidade também de ter aí a venda dos seus produtos, né? Então, estamos militando também nesse movimento de economia solidária. Militamos também aí, né, na Igreja Católica, Pastoral da Juventude, os movimentos sociais. Tive a oportunidade de ter passado pelo movimento sindical muito pouco, mas passei pelo movimento sindical, né? Sou do ramo de hotelaria, então, né, sindicato, vários hotéis similares, tive a oportunidade de atuar lá um pouco quando o presidente foi o finado Adriano, né, que ajudou a fundar esse sindicato aqui em Angra. Então, passei
antes de estar na política, passei por todos esses percursos, que para mim foram importantes para me dar aí um direcionamento e entender como é que eu poderia estar atuando aí no campo político e hoje, qual é a minha linha de defesa, né, na política aqui. Vereador, vamos para um breve intervalo, né, e a gente volta já já, né, para a gente contar um pouco mais aí da sua história. O Legislando vai terminando o primeiro bloco por aqui, mas voltamos já já com o vereador Eduardo Godinho.